pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para um mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é potencializar negócios com propósito. A gente trabalha através de 4 alavancas de aceleração: comercial, gestão, finanças e recursos humanos. E por falar em recursos humanos, hoje a gente sabe que muitas relações de trabalho são marcadas por conflitos. E por isso a gente trouxe esse tema para o podcast de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre gestão de conflitos no ambiente de trabalho. E para falar comigo sobre esse tema, eu convidei Kiko Schilintz, formado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Qualidade Total, Desenvolvimento Humano, Dinâmica de Grupo, Jogos Cooperativos e Pedagogia da Cooperação e metodologias colaborativas. Especialista em estratégias e políticas de RH que visam assegurar a atração, retenção, desenvolvimento e motivação dos colaboradores. Recebeu o Prêmio Profissional do Ano da região serrana pelo Grupo de Recursos Humanos ProRH, filiado à ABRH Rio. E já trabalhou em grandes empresas como Viação Salutares e UIM, que receberam o prêmio de melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Seja bem-vindo, Kiko. Obrigado por aceitar falar aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Nós estamos recebendo também Marcelo Mendonça, eletromecânico pelo CTU, formado em Direito pela UFJF e pós-graduado em Direito Processual pela Universidade Católica de Petrópolis. Sua primeira experiência profissional foi como dono de uma estamparia e uma fábrica de calcinha aos 17 anos, quando trabalhou com exportação para a Nigéria. Já foi proprietário de imobiliária, cafeteria no Calçadão, escritório de advocacia e também diretor jurídico de operações da UIM. Já trabalhou na África e em Londres. Hoje é sócio do Moinho e proprietário da Oca, um espaço que tem como propósito expandir, melhorar e restabelecer as relações. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Cíntia, pelo convite. Bom lembrar também que essa experiência da fábrica de calcinha, exportar para a Nigéria, primeira vez que eu exportei, voltou as calcinhas tudo, porque o PMG lá é diferente do PMG aqui, e com isso eu aprendi de cara que a gente tem que estudar o mercado antes, né? Um aprendizado básico que aos 17 anos a gente não sabe que existe, né? Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre gestão de conflitos e é interessante a gente falar que a gestão de conflitos é uma ciência que colabora para restabelecer as relações também. Muitas pessoas entendem a gestão de conflitos como evitar conflitos, como deixar de ter conflitos. E, na verdade, a gente tem conflitos que são bons conflitos. Ótimo. Então, não necessariamente a gente precisa evitar que esses conflitos aconteçam. O que a gente precisa é criar pontes nas relações. Então, criar estratégias para utilizar esses conflitos da melhor forma possível, dentro do ambiente corporativo ou não, e fazer com que essas relações também sejam restabelecidas, né? É importante também a gente se atentar aqui que conflito não é confronto, né? No dicionário tem uma diferença grande entre essas palavras. Até trouxe aqui o significado no dicionário. De confronto é combate, ação de se opor violentamente em que há briga. Já o significado de conflito é ausência de concordância, de entendimento, oposição de interesses, oposição de opiniões, divergência. Então, com conflitos, a gente gerencia, trabalha e consegue encontrar essa ponte. Com confronto já é mais difícil. Uhum. Então, nesse sentido... No confronto precisa ter um vencedor. Exato. O confronto, eu preciso vencer você. No conflito, a gente pode chegar a uma conclusão que é melhor para nós dois. Perfeito. Tá? Tem muita história disso aí ainda. Mas vamos começar aqui entendendo por que alguns conflitos são importantes. Na verdade, até mais do que isso. Por que alguns conflitos são necessários para as empresas? Por que alguns conflitos precisam realmente acontecer? Vai ser importante para a empresa. O que vocês... O conflito, Cíntia, na minha opinião, ele é da natureza humana. Sim. A gente chegou aonde a gente está, a gente se desenvolveu graças aos conflitos. Né? A gente ter conflito é o que faz a gente desenvolver, é o que faz a gente crescer. E então ele é natural e necessário para o desenvolvimento. Assim como, na minha opinião, também nas empresas o conflito faz o crescimento. Ou seja, são os debates de ideias.
né? Desenvolver ideias, desenvolver condição para melhorarmos. Então, isso cria conflito e esse é saudável, na minha opinião, e necessário e natural. Todo ser humano, a gente vai passar sempre... É impossível você viver sem conflito. Você vai sempre ter um conflito. Acho que o segredo da vida aí é saber gerenciar bem esses conflitos, né? E fazer deles alavancas de progresso e não fazer com que ele se perca oportunidade de crescimento. Perfeito. Eu vejo também o conflito como uma oportunidade de trazer essa diversidade de ideias. Marcelo Machado, da UIM, eu lembro quando eu trabalhava com ele, eu fiquei lá 13 anos, ele, quando a gente ia fazer uma seleção, ele falava, traz o diferente. Traz o diferente para a gente ter conflito e aprender e enxergar outras coisas. Senão eu não saio da minha caixa. Eu vou naquilo e eu fico. Quando você traz alguma coisa, novidade que eu ainda não pensei. Isso é muito bacana, isso é muito rico para inserir o outro, inserir coisas na vida da gente que a gente jamais pensou. E o conflito bem gerenciado, óbvio, o conflito positivo, ele traz isso, onde você desperta em mim coisas que estavam adormecidas, coisa que eu nunca havia pensado. E que são importantes que eu pense em algum momento. Importantíssimos, importantíssimos, né? A gente não é dono da verdade, nenhum de nós, né? Aí, Perfeito. né, a gente vai casando as coisas, né? Você fala, caramba, como é que eu não pensei nisso? Até hoje, eu, com 70 anos, eu penso, caramba, como é que esse jovem trouxe isso que eu não havia pensado sobre isso? Então, a gente não é dono de nada, né? Não, dentro dessa questão de geracional, né, que tá falando do jovem, aí é que a gente tem mais conflito e mais oportunidades de aprendizado ainda, né? Eu não tenho 70 anos ainda, mas sempre que eu trabalho com um jovem, assim, dessa geração nova, no primeiro momento eu falo, meu Deus, o que é isso? Pra que isso? De repente eu tô aprendendo com aquilo que a pessoa tá trazendo. As gerações que estão, né, trabalhando juntos, né, os veteranos não mais, né, mas a minha geração Baby Boomers, X, Y, Z e o W Alpha que está chegando aí, é uma explosão de coisas que você fica louco, né? Mas é sensacional, você tem que estar aberto para. Né? A gente vai trazer um tema aqui sobre os gaps os gaps geracionais. Isso, que são, sensacional. Né, geram muito conflito, mas são muito grandiosos. O conflito ele traz também a oportunidade da gente viver uma satisfação da conciliação. Né? Porque conciliar, o que é conciliar? É combinar. E as combinações são infinitas. Então, quando eu combino lá leite com manga, dá uma vitamina maravilhosa. Então, combinar é isso. É juntar diferentes e fazer para uma coisa melhor. Então, quando você concilia, você está combinando. E isso só é possível no conflito. Só se tem conflito, como o Kiko lembrou bem aqui do Marcelo Machado, trazer coisas diferentes, pessoas diferentes. Então, ter pessoas diferentes é a oportunidade de fazer combinações diferentes, de conciliações diferentes, que trazem resultados espetaculares, inimagináveis. Mas é uma arte, né, fazer essa combinação. Porque até alguns anos atrás, leite com manga tinha alguma contraindicação que eu não me recordo. Era um veneno. Era um veneno. Até que alguém muito sábio resolveu juntar e testar. Então... Mas você sabe a história por quê? Não sei. Na verdade, a história ela nunca foi ruim. Foi inventado que era ruim para evitar que os escravos tomassem o leite das fazendas. Eles tinha manga à vontade, a manga ele podia comer. Agora o leite. A leite não, para ele não misturar o leite com a banana, isso faz mal. Que legal, eu não sabia. Que legal não, né? Que ruim, mas eu não sabia da história. Era essa história. Mas assim, já pegando esse gancho, é uma arte fazer essa gestão do conflito e gestão de pessoas tão diversas. Isso. Então, uma outra, já entrando no meu segundo ponto aqui, que é as principais causas de conflitos nas organizações.
uma das causas que eu aponto é essa questão de diferenças muito grandes, geracionais ou de perfis e tal, que vão gerar conflitos que vão ser muito importantes para a empresa, mas que em alguns momentos podem ser conflitos mais acalorados, Isso. quando temos muita diferença de personalidade, né? Mas eu penso que o fator principal, na minha experiência, é a comunicação. Uhum. Se eu tenho diferentes gerações, diferentes gostos, diferente tudo, mas se eu tenho uma comunicação horizontal, bacana e legal, ela vai. A gente não tem. Uhum. Né? A comunicação é o câncer das famílias, é o câncer das organizações, é o câncer das amizades. A gente não consegue se comunicar de maneira clara. A gente fica todo mundo perdido. Uhum. Né? Às vezes a gente está falando das mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas, com interpretações diferentes, porque a comunicação não veio legal. E uma coisa que é uma arte que a gente tem que levar para dentro das empresas é a gente fazer com que as lideranças sejam esse elo, e não são. As lideranças, ao invés de resolver problemas, elas causam problemas. Uhum. A diretoria, os gerentes, eles têm que ser solucionadores de problemas. E às vezes eles são causadores de problemas. Uhum. Difícil ter alguém como um grande líder, uma grande pessoa, que ele sabe solucionar problemas. Eu hoje estou num grupo grande, grupo 1000, nós temos 5.300 funcionários. O nosso problema todo é comunicação. Uhum. E comunicação de cima para baixo. Eu vejo que os líderes, eles têm muita dificuldade de ter uma agenda que seja uma agenda relacionada a pessoas. Então, eles têm um monte de reunião ao longo do dia, que são reuniões estratégicas, mas eles têm dificuldade de parar e se reunir no 1 a 1, que é importantíssimo. Sempre que a gente desenha uma agenda do líder na propósito, a parte mais importante da agenda do líder é a comunicação no 1 a 1 com seus liderados. Porque se isso não acontece, você fica só em reuniões no grupo, estratégicas, você acaba não percebendo latências de pequenos conflitos, ou insatisfações, ou até ideias que as pessoas não falaram no grupo e que poderiam trazer para você no 1 a 1. Os líderes não dão a devida importância para esse momento 1 a 1 com seus liderados e, de uma maneira geral, não dão importância para nutrir essas relações e trazer clareza na E comunicação. comunicação também é sempre bom lembrar que não é só falar, né? É ouvir. É muito importante o líder saber ouvir e ouvir mais. Às vezes a pessoa só está precisando de falar um pouco ali, Exatamente. né? Desabafar, contar uma... Ser ouvido, ser acolhido, Uhum. né? E isso é uma antítese para tirar o egoísmo, né? Porque eu acho que o egoísmo é uma alavanca para se criar conflitos, Uhum. né? O egoísmo, a vaidade, as pessoas se sentem melhores do que as outras, e isso cria conflito. Uhum. E a antítese disso é o amor, né? Uhum. É conversar, é ouvir, é acolher. Uhum. Quando você acolhe o outro, você tem a oportunidade de ouvir Sim. e de realmente dissolver, às vezes, um problema que poderia virar um problema grande. E às vezes as lideranças estão muito focadas no resultado financeiro, Isso. que é espetacular e tem que ter, que nenhuma empresa vive sem resultado financeiro. Mas o resultado financeiro pode ser infinitamente melhor se ele tiver condição de ouvir mais e solucionar Uhum. conflitos, solucionar problemas. As pessoas vão ficar muito mais felizes e vão trabalhar e vão dar resultado muito melhor. Nenhuma empresa vive sem resultado financeiro, mas nenhuma Acho que empresa, não. por enquanto, também não vive sem pessoas. De jeito Então a gente precisa. Tomara que consiga sempre. Né? Então a Ter gente precisa pessoas. trazer essa agenda mesmo da clareza, né? Outros pontos que eu vejo que são facilitadores de conflitos, ou seja, que se a gente não olha para isso, vai acontecer um conflito em algum momento, a falta de alinhamento de responsabilidades, de metas. Então, assim, às vezes o líder, na cabeça dele, está muito claro onde ele quer chegar, quais são as ações que precisam ser realizadas, qual é a meta, mas não tem esse alinhamento com os liderados, né?
E não tem um alinhamento de responsabilidade também. Então, às vezes, uma pessoa tá fazendo o que é do outro, que o outro acredita que ela deveria estar fazendo, e aí começa um ego, né? Eu acho que é um ego mesmo na relação de, eu que deveria estar fazendo isso. E é papel do líder trazer esse alinhamento, né? Não pode deixar na mão do colaborador isso. Você vê que os seus colaboradores estão se alfinetando por uma questão que você não alinhou bem, é preciso reconhecer essa responsabilidade e atuar sobre ela, né? E isso se dá muito, e que as empresas fazem muito pouco, feedback. Sim. Né? Quando eu sento, quando eu dou o feedback, seja diário, nas coisas que aconteçam, ou eu tenho alguma coisa formal, anual, bimensal, alguma coisa que as empresas façam, o feedback te alinha, te leva para o lugar. Você está para um lugar achando que estava fazendo o máximo. Não tá, porque ninguém te disse. Traz, senta, dá o feedback. Né? O feedback é legal. São técnicas que melhoram Isso, a gestão de conflito, né? exatamente. Acho que a gente foi criado para ser forte, né? E você demonstrar fraqueza é a melhor maneira de você evitar conflito também. Demonstrar que você tem fraqueza é uma maneira de você deixar de ter medo. E o medo é que atravanca muito a relação. Então, por exemplo, eu dou um exemplo que eu sempre falei, o Kiko sabe disso, nós já trabalhamos juntos, que às vezes um segredo para evitar reclamações trabalhistas, por exemplo, dentro de uma empresa, é a mesma pessoa que contratar, demitir. Normalmente, na hora de contratar, eu quero ser o cara que estou contratando, conversando com a pessoa, e eu sou o bonzão que contratei. Na hora de demitir, eu mando para o RH mandar embora. E isso é o quê? É medo. E se você demonstra uma fraqueza, eu errei na de contratar, eu errei em te dar essa oportunidade, e reconhecer isso, e mostrar que, olha, aconteceu isso, e contar o que realmente estava acontecendo, dar um feedback, a pessoa se sente acolhida e a chance dela propor uma ação contra aquela empresa é mínima, porque ela está ali acolhida. Então, assim, às vezes é um detalhe que evita um conflito que gera prejuízo para a empresa. Sim, legal. Até falando sobre esse assunto de conciliação nas empresas, hoje você trabalha, né? Até tem empresas mensalistas aí, de conciliação. Como que você enxerga assim, a diferença mesmo de ambiente das empresas que hoje prezam por essa conciliação, né? Entre os seus colaboradores, enfim. Porque não é só com o colaborador também, com o fornecedor, com o cliente, enfim. E uma empresa que está sempre no litigioso, né? Como que você enxerga essa diferença de perfil? Assim, é nítido, assim, a empresa, ela fica, é harmonia. Quando tem harmonia, tem sucesso. Então, eu acho que se as empresas perceberem que o resultado que isso traz é exponencial, não multiplica, nem soma, não, é exponencial o resultado. Quando você cria um ambiente de harmonia, as pessoas produzem mais, produzem com mais amor, produzem com mais garra, com mais vontade, né? E falando em amor, assim, uma coisa que eu tenho assim convicção é que nós nascemos para fazer o bem. E quando a gente aponta o bem no nosso trabalho, a gente acorda segunda-feira animadérrimo para ir trabalhar. Então, eu acho que está aí o segredo assim, de criar essa harmonia, um ambiente onde as pessoas querem sim ganhar dinheiro, querem sim, através da profissão deles, exercerem a sua influência nos resultados da empresa. Isso é prazeroso, você fazer parte daquele resultado, mas de uma forma que você possa também acolher as pessoas que estão ao seu lado e que sem elas você não vai conseguir o resultado. Sim. Tem umas coisas em recursos humanos que a gente fala muito, as regras de ouro. Como que você gostaria de contratar, demitir, chamar atenção, promover, da mesma maneira que você gostaria que fosse com você? Sim. Se você fizer isso, colocar no lugar do outro, você evita muitas coisas. Só que a gente não faz, né? A gente quer mostrar poder, a gente quer olhar por cima, a gente quer que o outro se sinta lá embaixo. Essa é uma grande dificuldade das lideranças e que a gente precisa mudar isso nas empresas. Hoje, o mercado não aceita mais isso. Hoje, o conflito, hoje, a não verdade, hoje, o desamor está adoecendo as pessoas que estão dentro da sua empresa.
tá adoecendo elas na vida, né? A empresa é uma consequência, as pessoas... Exatamente. Eu até tenho visto um retorno a esse assunto. Hoje, por exemplo, num podcast de negócios, a gente fala sobre amor, sobre Isso, leveza, sobre trazer o respeito para o ambiente de trabalho. Isso há alguns anos atrás era impensável. Era. É. A gente ia falar só sobre dinheiro, só dinheiro, sobre resultado O financeiro. executivo, ele tinha que, né, ele não podia relaxar É. e dar um sorriso para você, né? É. Não podia. Hoje em dia a gente já está falando mais sobre isso, né? Hoje a Propósito, por exemplo, é uma aceleradora, a Oca é nosso cliente, é uma aceleradora que busca outras empresas que estão alinhadas a esse valor. Isso, E a gente consegue muitos contratos por esse alinhamento. Nós somos assim, ponto. A gente não quer saber de ambientes tóxicos como esse que você Isso. comentou. Mas eu ainda vejo, eu fui numa palestra recente aqui em Juiz de Fora eu acho que ele chama Dado Schneider, não sei se é assim Não que conheço. fala o nome dele. É. Enfim, ele fala sobre esse gap geracional, né, dessas gerações atuais. E aí, a frase dele que mais ressoa na minha cabeça é, bem na minha vez. Então, por que que o líder de hoje, ele é assim? Porque ele teve um líder assim, né, um líder tóxico, um líder que não ouvia, um líder com o nariz empinado. E aí agora chegou a vez dele ser assim. Então, Ele não vai arredar o pé disso. Bem na minha vez, na minha vez eu vou ser um líder como me ensinaram a ser. Porque senão me mandaram lá quando eu era um estagiário e agora vão me mandar de novo quando eu tô sendo líder? Não, agora eu vou mandar e vou verdade. exercer toda Na a minha verdade, vontade. ele não teve um líder, né? Não teve um líder. ele teve um chefe, Um né? carrasco. E é mais ou menos a mesma situação da relação pai e filho, né? Que Isso. hoje os pais agem completamente diferente. Mas na minha época, meu pai não falava assim comigo, meu filho não falava assim comigo e tal. O filho não falava desse jeito com o pai, e você está falando... Quer dizer, porque ele tem ainda aquele pensamento do passado, do pai de um passado, de um chefe do passado, né? E que era imposto através da força, do grito, né? E que não se gerenciava conflito. Cala a boca, fica quieto, Acabou. quem manda que sou eu. Isso, em casa, né? É muito mais empresas, fácil. assim, Muito mais fácil. muitas muito mais empresas fácil. também. É muito fazem mais fácil. isso. Eu até lembrei que agora que eu participei de uma roda há muitos anos atrás, meus filhos eram pequenininhos, hoje eles têm 9 anos. Eles deviam ter uns 2 aninhos. E aí tinha um conciliador nessa roda, foi, enfim, num programa de TV aqui em Juiz de Fora. E aí ele me perguntou assim, ao vivo, se os seus filhos estiverem disputando uma laranja, qual é a sua atuação sobre essa disputa? Aí, na ocasião, hoje pode ser que eu já tenha mudado, mas na ocasião eu estava certa, na ocasião eu respondi assim, não faço nada, eu deixo eles vão se resolver em algum momento. Aí ele falou assim, essa resposta é uma resposta que quase ninguém dá. Todas as mães falam que partiria a laranja na metade e daria metade para cada um. Ou seja, elas abafariam aquele conflito naquele momento e solucionaria com uma solução de adulto. Naquela ocasião eu não faria nada não. Hoje eu acho que eu partiria, pelo amor de Deus, para de gritar, toma aqui metade para cada um. Mas é isso, a gente está sempre tentando atuar no abafamento e na solução prévia que a gente traz. Às vezes as crianças vão ter outra solução. Hoje você chupa essa laranja, amanhã eu pego. Me dá um gominho só. Tirar a pessoa daquele ambiente do conflito para ele enxergar um pouquinho mais fora da caixa, o conflito fica tão pequeno. Né? Às vezes, assim, às vezes eu vi um exemplo que é muito interessante. Às vezes, um pai vê 2 crianças brigando por alguma coisa, um brinquedo e tal. Aí chega, poxa, gente, não precisa brigar por causa disso. O brinquedo dá para você usar, o outro usar também. Brinquem juntos com aquilo e tal. Coisa tão boba e tal. Aí o pai do outro filho fica sabendo que o pai dele chamou a atenção deles ali. Do outro chamou a atenção. Aí começa a brigar os 2 pais. Aí chegou o avô e fala, não, gente, para de brigar vocês dois, porque quando você está no problema, você não consegue enxergar, mas o outro que tem um pouco mais de experiência e consegue ver um pouquinho de fora, gente, vocês querem a mesma coisa, vocês querem o amor, o bem dos filhos de vocês não têm que estar brigando, disputando isso. Então esse exercício de tentar ver de fora aquele conflito que você está vivendo. Se você está vivendo um conflito, se você está tendo uma briga, olha, tenta sair dela e ver ela de fora, como uma pessoa que não tivesse nada a ver com aquilo. Você consegue enxergar que como é banal aquela causa que estava te causando tanto transtorno na sua vida. A gente percebe isso quando às vezes a gente vai contar o que está acontecendo com a gente, né, para uma outra pessoa, e você vê na cara da outra pessoa um olhar de tipo, é isso? Como assim, né? Às vezes eu conversando com meu marido, não, o que aconteceu tal coisa, ele fica me olhando assim.
Só isso? Ou Não, vai você não vir está mais entendendo, é coisa? muito mais do que isso, né? Tá no jeito. Você fala, é verdade. Só- Esse exercício, né, de zoom out, assim, é muito É, legal zoom mesmo, out, para você sair desse lugar. Porque quando a gente tá nesse lugar, fica Você fica parecendo cego. que fica cego. É, E as pessoas, né, realmente quando mexe com o ego, elas não conseguem sair daquele lugar. Os meus filhos, os dois mais velhos, eles jogam futebol. E aí, quer um ambiente para ter mais confronto do que Ué. futebol de criança, os pais que arrumam os confrontos, é uma coisa de exatamente. louco. E aí, recentemente, num campeonato, eu vi um avôzinho assim mesmo, sabe? Assim, mas ele brigou tanto com o técnico, e aí o técnico do meio do campo virou pra trás, pra torcida e falou assim: "Fica quieto, seu velho bobo". Eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, Nossa. se vocês estivessem se vendo e o avô tava discutindo e batendo boca com ele. Se vocês estivessem se vendo, vocês não estariam fazendo isso. Fariam isso. Porque tá um horror. Mas quando a gente tá ali dentro daquela situação, fica difícil de enxergar isso, né? Até como sair e também o quão ridículo é aquela situação. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre as ferramentas também. Foi um exemplo disso aí que eu acho que aconteceu há pouco tempo, virou mídia aí, aquele assunto da criança no ônibus, né, para trocar de lugar, e No avião. no Ah, avião, no né? avião. E A assim, a Jéssica. vergonha que a pessoa que provocou aquilo ficou depois, Isso. cara, porque ela enxergou aquilo na televisão de uma maneira completamente diferente do que ela estava vivendo naquele momento. Sim. E até É exatamente a reação das isso. outras pessoas, né? É exatamente isso. Se a gente conseguir sair e se ver na televisão, você, pô, isso que Caramba. você está falando aí, está fazendo, vai sair na Globo. Aí você, opa, começa a mudar tudo, porque eu já começo a entender que eu não estou legal, cara. É verdade. Falando um pouco sobre as ferramentas que a gente tem dentro da gestão de conflitos para solucionar isso. Então, para quem está ouvindo a gente agora e trabalha com colaboradores, enfim, ou até mesmo dentro de casa, né, para a gente fazer essa gestão de conflitos acontecer, a gente falou aqui o que tem que ser feito, né, mas como fazer isso acontecer? Quais são as ferramentas na prática que vocês utilizam, tanto quanto líder de uma empresa, quanto também como conciliador? Bom, no grupo que eu trabalho, no Grupo 1000, a gente tenta trabalhar direto a liderança com feedbacks, né? Feedback é acho que a melhor ferramenta, sentar e conversar. Mas sentar e conversar com carinho e com amor. Não é chegar e falar, porra, porque você fez isso, que não fez aquilo, aí você está criando mais conflitos, né? Então, feedbacks, né? Avaliação de desempenho é sensacional. Você vai dar rumo, você vai mostrar outras coisas. Uma coisa que eu uso, né? Eu usei isso ontem. Foi ontem, hoje de manhã? Ontem. Eu usei ontem uma coisa, o respirar, o se colocar no lugar do outro, deixar a pessoa calma, e eu julgar para ele, ele sentir que eu estou ali para ajudar. Hoje de manhã eu recebi, tá no meu celular, eu achei assim, muito bonito e agradeci o outro rapaz que a gente resolveu o conflito. Ele falou, você brilhou ontem. Olha que bonito. Mas eu só brilhei porque eu estava calmo e eu tratei os dois com muito carinho, com muito amor. Tentei me colocar no lugar das duas pessoas e a gente não faz isso. A liderança não faz. Eu estou aqui, eu sou o melhor, abaixa a tua voz que você fez isso agora. Não é dessa maneira, né? Então é o respirar, ler bons livros que vão te trazer, né? Como você resolver conflitos. Existem técnicas maravilhosas, mas se você não tiver autocontrole, se você não se conhecer, se você não amar o outro, não adianta você usar qualquer técnica. É revisitar, né, a história, né? Um problema bem enunciado é um problema meio resolvido. Você voltar na história, né, do que gerou aquele conflito, como que aquilo chegou naquele ponto que estava acontecendo, que está acontecendo hoje, com a verdade e com uma comunicação não violenta, é enunciar bem o problema. E isso, um problema bem enunciado, é um problema bem meio resolvido. Aí, a outro meio, as partes são capazes de resolver. O importante é se comunicarem. E para se comunicarem, é importante
enunciar bem a história deles, o problema deles, para que eles possam encontrar, eles mesmos encontram a solução. E quando você resolve, né, você um conflito, né, você traz para a equipe, para a empresa, uma leveza, um ambiente extremamente maravilhoso, um ambiente de carinho, de amor, de reconhecimento, onde a gente pode discutir, mas a gente se respeita, a gente se ama e a gente quer o bem um do outro e a gente quer um resultado melhor para a nossa empresa. Aí é um conflito do bem. Quando você não resolve, é um conflito do mal. Ambiente pesado, desmotivação, pessoas cansadas, pessoas doentes, onde elas não querem ficar ali, elas acordam desesperadas para ir ter que trabalhar, porque o conflito está ali, a gente não consegue resolver. Por isso a importância da liderança. Ele é o primeiro a ter que ir. Quantas vezes eu tenho o hábito de chegar lá na minha empresa, apesar dela ser muito grande, na minha sessão lá, nós temos 40 e pouco, 50 pessoas, faz uma oração, e na oração eu estou já olhando assim, daqui a pouco eu passo na sua sala, faço um carinho em seu ombro, falo, tá tudo bem, achei você um pouco dispersa na oração, tá tudo tranquilo, tá precisando de ajuda? Não, Kiko, agora não. Daqui a pouco vai lá na minha sala, posso conversar contigo? Pode. E às vezes são coisas que ela traz de casa, relacionamento com o marido, relacionamento com o filho, né? Tá com dívida, não consegue pagar. Uma opção de coisa extra-campo que ela traz para o campo e a gente precisa aprender a administrar, né? Trazer para dentro do campo e ajudar de alguma maneira. E às vezes ajudar é só ouvir. É verdade. Só ouvir. Né? Então você precisa ter esse... Eu acho que o Kiko falou uma coisa assim muito importante, que é o prazer da solução do conflito. Né? Isso traz um ambiente que é prazeroso, né? E muito mais do que isso, né? Há pouco tempo a Universidade de Harvard expôs uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, a pesquisa mais longeva da universidade, 100 anos de pesquisa, saiu uma parcial de 80 anos, querendo saber o que faz a pessoa viver mais tempo, com mais saúde e mais feliz. Existem várias hipóteses, uma delas é que você ter recurso financeiro te dá mais saúde, você tem mais acesso a médico, a tratamento. A outra é você ter realização pessoal, que isso te libera enzimas que te fez feliz. A outra é alimentação saudável, a outra é exercício. E nenhuma dessas hipóteses justificaram a longevidade, a felicidade e a saúde das pessoas. O que fez a diferença foram os bons relacionamentos que a pessoa tem na vida. Você ter bom relacionamento é te dar saúde. E isso só já é o motivo para você buscar a conciliação. Buscar o combinar. Porque o combinar te dá a satisfação, o prazer, a alegria e a saúde. Né? Então, eu acho que isso, assim, esse que você falou, para mim... é básico, né? Para você entender a motivação. O que vai te motivar? Por que eu vou resolver solucionar e não ter conflito? Aquela pessoa, eu não gosto dela, não quero contato com ela, não me interessa, não. Porque isso te faz mal. Não adianta você falar que não, mas isso pode ter certeza que te faz mal. Isso tira a sua saúde, está tirando a sua vida. E o que é interessante é que eu tive uma experiência anterior até a mesma construção, a OCA, que é da Fazenda Reserva de Produtos Orgânicos, onde, no produto orgânico, o segredo do produto orgânico é a diversidade. A gente olha uma mata, né, e a mata está verdinha, às vezes um pasto na época de seca está cinza, marrom, queimado. Por quê? Porque na mata, e às vezes na mesma altitude, no mesmo local, sem água do mesmo jeito, enfrentando as mesmas dificuldades do tempo. E na mata continua verde porque tem a relação entre as espécies. Várias espécies se relacionam ali, isso dá força. E no orgânico a gente repete a mesma coisa. No mesmo canteiro a gente põe por vários produtos, tem uma monocultura extensiva, e com isso uma espécie protege a outra, e com isso eu não preciso jogar remédio. E essa prática do orgânico milenar foi reconhecida
pela Universidade de Harvard há pouco tempo, que falam dizendo que as relações é que te dão saúde, que te dão longevidade, e a mesma coisa acontece na natureza, é a relação entre as espécies que dá saúde, que evita, você deixa de jogar remédio para poder enfrentar as dificuldades, as pragas e etc. E o remédio do ser humano é o amor. É o amor, Não né? sei se vocês leram, eu estou lendo agora O Que Resta, do Príncipe Charles. Não. Espetacular, não deixem de ler. É O que maravilhoso. resta? É O Que Resta, do Príncipe Charles. E ele vive em conflito o tempo inteiro. Desde a morte da princesa, ele vive em conflito. Ele tenta resolver os conflitos, né, com o pai por causa da amante, com o irmão por causa. Só resta para ele o quê? Né? O irmão é o primeiro, o irmão é tudo, né? Só resta o quê? Ele tenta resolver esses problemas o tempo inteiro, conflito na cabecinha dele. Sensacional o livro, sensacional. Acho que vale a pena para gente. Se eu tivesse nesse lugar, o que eu faria? Como eu resolveria? Se eu tivesse um filho nessa condição, como eu faria? O que eu resolveria? Se eu tivesse um funcionário nessa condição, o que eu faria? O que eu aconselharia? Ou é sensacional, acho que vale a pena. Vocês estão falando dessas questões das relações, né? E hoje eu percebo que a gente tem muita dificuldade de perceber o outro, né? Você comentou sobre a roda da oração, aí você percebeu a pessoa, você foi lá, fez um carinho. Então, essa percepção no trabalho, em casa, é o que gera conexão. E quando a pessoa se sente conectada com você, a chance de ela encarar qualquer coisa que você diga de uma forma muito mais leve e gerar menos conflito é maior. Porque, assim, uma mesma pessoa pode ouvir A da pessoa 1 e A da pessoa 2 e conflitar com a pessoa 2 e não conflitar com a pessoa 1. Por que isso acontece? Porque ela acredita que a pessoa 1 não falou por mal, porque ela está conectada com aquela pessoa, ela tem amor por aquela pessoa. A pessoa 2, se ela tem algum tipo de rixa com aquela pessoa, o A vai soar diferente. Então, o máximo que a gente conseguir, dentro dos ambientes que a gente frequenta, criar essas relações de perceber o outro, de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro. É a importância que você comentou de, às vezes, só ouvir, né? A gente fala muito sobre empatia, de se colocar no lugar do outro, de fazer com o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Mas eu acho que empatia nem é fazer com o outro que eu gostaria que fizesse comigo, porque eu não sou o outro. Então, eu gosto que me tragam um café, o outro gosta que leve cerveja para ele. Então, não adianta eu levar café para ele. Então, perceber o outro é muito mais importante. Você justificou aí, Cíntia, a necessidade da figura do conciliador. Isso. Porque às vezes as duas pessoas não estão conseguindo se comunicar. E aí, quando o conciliador fala a mesma coisa que a outra parte está falando, o ouvinte consegue entender. E aí, por isso a necessidade do conciliador. Se não tivesse a terceira pessoa, os que estão em conflito não conseguem se ouvir, porque falta empatia, falta a vontade, falta o respeito, etc. Então, a necessidade do conciliador é justamente, você justificou ela, falando, é o que as pessoas conseguem ouvir. Sim. É ter alguém que consegue ser ouvido. Hoje eu recebi uma mensagem de manhã, eu gosto muito de passar mensagem para os amigos, e uma falava assim, quando você se conhece, as relações ficam muito melhor. A gente não se conhece, né? Eu quero conhecer você, eu quero falar de você, eu quero apontar para você, e eu não me conheço. Não me conheço. Eu tenho uma netinha de 6 anos, e a nossa relação é uma relação muito legal. A gente as minhas irmãs são espíritas, elas falam, minha mãe já faleceu, que a minha netinha minha mãe veio na minha netinha. É uma ligação, um negócio meio doentio. E ela, assim, quando a gente está junto, o tempo inteiro põe a mão, segura, faz carinho, a gente dorme abraçadinho, e às vezes, outro dia eu acordei, ela estava assim, fazendo carinho, aí eu falei, o que foi, Luísa? Ela falou assim, vovô, falta muito para você ser estrelinha? Aí eu falei, falta um pouco. O vovô não falou com você que a gente vai fazer o caminho de Santiago junto? Você vai crescer, então o vovô vai te esperar. Ela falou, mas você é velho. Eu falei, eu sou velho, mas eu não vou virar estrelinha agora. Ela ficou parada. Ela falou, quando você virar estrelinha, você vai ficar perto de mim? Olha,
olha que, mesmo que eu não esteja aqui, eu posso estar perto dela, a minha energia pode estar perto dela, né? E a minha energia não estando com as pessoas, não valeu a pena eu viver, não valeu a pena eu estar aqui. É essa coisa, dessa energia ficar perto do outro. Onde você passa, onde você está, deixa a tua energia boa, para que o outro lembre de você a qualquer tempo que você passar lá. Nós nascemos É para fazer o isso. bem. Não tem Pra ser jeito. bons. E às vezes Isso não fazemos. faz bem. Faz valer a tua existência, né? Isso faz bem para nós. Ser bom, fazer o bem, nos faz bem. É o propósito. E É quando isso. você ama, um olhar, você resolve o conflito. Verdade. Um olhar para você e fazer assim, estou resolvendo um conflito. Às vezes, se eu respira, né? A pessoa já sabe que é aquilo. Quando a gente estava fazendo o moinho aqui, tinha essa discussão. Ah, não, mas o pessoal, o propósito é muito bacana, muito, né, nobre, tá? Mas a ideia não é essa, é ganhar, ter alguma coisa aí, não está certo. Ou seja, as pessoas não aceitam você fazer o bem e pelo bem. Isso está certo, mas também não tem nada de errado você ganhar dinheiro fazendo bem. Não, Aliás, isso isso é o perfeito, certo. inclusive. Às vezes a pessoa não aceita, não, mas Perfeito. não, eles ótimo. estão querendo ganhar dinheiro, não quer fazer bem, não, quer ganhar dinheiro, gente. A gente Quer quer fazer ganhar os dois. dinheiro, mas quer Também. fazer o bem também. E isso não está errado, mas existe uma certa culpa. A sociedade meio que coloca uma culpa. Não. Sim. Se você está fazendo bem, você não pode ganhar dinheiro. Isso tem que ser quebrado. Sim. Eu nasci para fazer o bem e posso ganhar dinheiro fazendo o bem. Exato. A gente teve um episódio aqui só sobre isso, porque eu acho isso um absurdo. Até porque hoje trabalho com negócio com propósito, Isso. fica parecendo que tem uma amiga minha que usa a expressão tilelê. Nem sei por quê. Mas fica parecendo que a gente, assim, é tilelê, que a gente só quer fazer o bem. Não, a gente quer ganhar dinheiro também. Né? E as empresas que eu trabalho, eu quero que eles ganhem muito dinheiro, porque eu ganho dinheiro junto também. Exatamente. E fazer o bem, faça muito bem também, porque se eles fizerem muito bem também, esse bem vai reverberar em mim, que a gente faz parte de uma mesma sociedade, né? E a gente vai trocar esse bem. Resolvendo conflitos, as pessoas felizes, colocando todo o potencial à disposição daquela empresa para ter resultado. Exato. Né? E aí, quando a gente não faz isso, né? Quando a gente não faz essa gestão de conflitos bem feita, a gente já comentou aqui, mas é bom reforçar. A gente tem consequências. Então, assim, o risco de um ambiente que não tem uma boa gestão de conflitos é um ambiente que vai ser muito mais tóxico, é um ambiente que está sujeito a bullying, é um ambiente que está sujeito a uma extrema rotatividade, especialmente de talentos. Porque às vezes, quando eu falo de retenção de pessoas, eu não estou falando necessariamente de não ter uma movimentação na empresa que seja saudável. Eu acho que é saudável. Precisa ter. Mas eu estou falando de retenção de talentos. Uma pessoa que você não queria perder e que você vai perder porque você não consegue fazer uma boa gestão de conflitos dentro do seu ambiente. Aí vem a desmotivação, vem o mercado que tira aquilo de você, você vai ficar só com pessoas ruins. Eu não consigo me dedicar a amar aquela empresa porque eu estou sendo massacrado, eu estou doente. Aí eu apresento muito atestado. Hoje em dia, até acontecem acidentes e a empresa paga hoje por isso. Marcelo é advogado, ele sabe, né? Hoje em dia eu pago 1,5% na guia do INSS sobre o salário do funcionário de acidente de trabalho. Com muito atestado, com muitas doenças, isso vai crescendo, chega a 4%, 5%. A empresa paga tudo mais. Não é muito melhor resolver os conflitos? Ter pessoas saudáveis, gerenciá-los, felizes? né? Antes que eles virem uma bola de neve. Exatamente. E aí eu queria que você trouxesse pra gente um exemplo, Kiko, de um conflito que você já tenha gerenciado e que, assim, parecia impossível de resolver e com uma boa atuação você conseguiu resolver isso no campo lá na empresa. Bom, vou falar dessa última agora. Graças a Deus eu já resolvi alguns problemas. Assim, eu penso muito que nem sou eu. Acho que é um dom que o Papai do Céu me deu e que a gente... Não sei se as pessoas confiam, como o Marcelo falou, as pessoas chegam perto e a gente tenta ajudar. A gente tinha um problema sério de conflito na alta direção. E era um sonho meu resolver esse conflito, porque quando eu ia falar com outro funcionário, mas lá em cima não se dá. Ela falava,
porra, Conflito é como difícil, assim, hein? né? Difícil, né? Aí a gente começou a fazer um trabalho, e eu dizia para um dos diretores, acho que você pode ser o caminho, que o outro já está cristalizado, você pode ser o caminho. E a gente, aconteceu umas coisas lá, nós fizemos uma pesquisa de clima, e a gente teve uma ideia assim, vamos você me ajudar a resolver o problema de clima daquele setor? Ah, Kiko, não, não. Eu falei, vamos lá. Fizemos um trabalho, a princípio ele bastante, né, não, mas foi. E começamos a entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas um a um, tal, e chamamos o outro diretor, sentou perto, conversou. E na terceira vez que a gente voltou lá, ele olhou para o outro diretor e falou: obrigado por você me receber tão bem aqui. Aí eu não tenho vergonha de falar, eu comecei a chorar. Falei, não acredito, olhei assim para a carinha dele e falei, obrigado. E assim, eu não conseguia falar. Era uma coisa crônica de muitos anos e com uma comunicação, 2 encontros, e eu já disse para você, obrigado por você me receber. Eu achei que eu não ia ser bem recebido aqui. E aquilo foi tomando um vulto, a gente fez o trabalho foi maravilhoso. E eu comecei a ouvir da base, em cima está se dando bem agora. Agora a gente pode conversar. Difícil, muito difícil. Egos, né? Egos, pessoas de classe lá em cima, né? Que não vou fazer e não adiantava, não vou. E eu dizia para eles, qual é o exemplo que vocês estão dando para baixo? Como que é que eu, RH, melhore a base? Eu não consigo melhorar a base. Se a gente não melhorar em cima, se a gente não se respeitar, se a gente não se amar. Esse foi um dos últimos que eu resolvi, mais cabeludo que eu tive, porque é mexer com a alta direção, né? a pirâmide lá em cima, né? Não é fácil. Mas a gente conseguiu, graças a Deus. Muito bom. legal. Com a ajuda de Papai do Céu, né? E uma história que eu queria trazer aqui também, a gente já está se encaminhando para o final, mas a história da Oca. Quando eu conheci o espaço físico, né, e também junto com o espaço, a história da construção da Oca mexeu muito comigo, até porque, por ter uma empresa que gosta de trabalhar com outras empresas com propósito, eu achei sensacional esse espaço que traz uma história. Conta um pouquinho pra gente, Marcelo, como que foi essa descoberta aí desse propósito com a Oca? Na verdade, começou uns anos atrás, quando eu visitei a primeira vez essa tribo Ilapiti, lá no Alto Xingu. Eles ressolucionam os conflitos deles com a conversa. Então, normalmente, eles envolvem a família dos conflitantes, colocam eles dentro da Oca, exatamente como a Oca que a gente construiu aqui. Foi a própria pessoal da tribo que veio aqui construir a Oca pra gente. E eles ficam lá discutindo o problema. Ficam dias, se necessário, quanto for. A regra só podem sair de lá com o conflito solucionado. Aliás, são 2 regras. Só pode sair de lá com o conflito solucionado e festejando a solução. Ou seja, tem que ser uma solução boa para um e para o outro. E aquilo me fez pensar, poxa, essa tribo aqui está aqui, antes do Brasil ser descoberto, ela já está aqui, e resolvendo o conflito através dessa forma, e estão existindo, quer dizer, tem jeito de resolver. De outra maneira, que até então, eu tinha um escritório grande, com vários advogados, com vários escritórios em várias cidades, e aquilo na minha cabeça, o único jeito de resolver conflito é através da justiça. E aquilo me fez refletir pela primeira vez que a justiça tem muito pouco tempo. A gente herdou dos europeus a justiça como a gente conhece, que também herdou dos romanos. Antigamente era o imperador que decidia, e para o imperador não ficar mal com uma das partes, resolveu nomear o juiz para decidir em nome dele, criou o devido processo legal, a verdade processual, que para mim é o grande problema, que é a verdade, o juiz tem que julgar pela verdade que está no processo, e isso faz com que a parte tenha direito de contar a versão da história dela. E aí o cliente já chega para o advogado contando a melhor versão da história dele, o advogado melhora essa versão. Quantas vezes o advogado chega e fala, não, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, ou seja, construindo uma verdade diferente do que a real.
para poder ganhar aquela causa. E isso não traz justiça. A justiça depende da verdade. Para você conseguir a justiça, você depende de ter verdade. E, normalmente, nos processos, infelizmente, na justiça, a verdade não consegue aparecer dentro do processo. Deveria aparecer? Foi construído para isso? Foi. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. E, por isso, traz insatisfação, não traz a conciliação. Uma sentença não traz conciliação. Uhum. Agora, a conciliação traz a paz. Sim. Né? Pelo contrário, né? Às vezes traz uma quebra ainda maior. O maior, é. E aquilo chamou muita atenção para mim, né? Fez um estalo assim, poxa, existem outras maneiras de resolver conflito. Essa tribo resolve desse jeito, os vikings resolviam pela força. Não é só a justiça a única forma de resolver conflito. E com o passar do tempo também, o Brasil evoluiu muito nessa questão da mediação, da solução de conflitos de outras maneiras que não a justiça. Hoje a gente tem a justiça, tem a arbitragem, a mediação e a conciliação, que, na minha opinião, é a forma mais simples de resolver, que não tem um mediador oficial, né? Não tem um juiz, não tem um árbitro. As partes juntas encontram um melhor conciliador. A pessoa que ambos admiram, e sempre vai ter isso, e respeitam, para aconselhar na solução daquele conflito. E isso tem dado uns resultados assim, impressionantes. Coisas, conflitos de justiça, de 10, 15 anos de justiça, resolvendo em horas, em dias, porque mas a pessoa tem que estar querendo. Né? Obviamente, Tem que estar aberta, né? tem que estar aberta, né? Os dois lados têm que estar abertos a entender que, vamos tentar isso? Vamos. E aí estarem dispostos a falar a verdade. Lá na Inglaterra, uma experiência que eu tive lá tem uma carta que as partes escrevem uma para outra, e se elas botarem as letras WP no início da carta e doubt prejudício, pode contar toda a verdade ali realmente dos fatos que aconteceu, e a outra parte não pode usar aquilo na justiça contra ela. E a primeira vez que eu recebi essa carta, eu cheguei para o Peter, que era meu chefe, falei, Peter, ganhamos a causa, o cara confessou tudo aqui, não, mas não pode usar porque tem essas letras WP aqui na carta, não podemos usar isso aí. Eu falei, mas por que então? Vamos usar, e se eu usar, o que acontece? Aí ele explicou que se usasse, o juiz tirava isso do processo, tinha uma multa 3 vezes o valor do contrato, da causa, você perdia a licença de advogado na Inglaterra, então, quer dizer, não podia ser usado. Eu falei, então para que tem isso? Não, que a gente acredita que a verdade real facilita o acordo. Então, acho que aí foi um estalo final que eu precisava ter para poder conectar com o que aconteceu, com a experiência que eu tive lá nessa tribo e criar a oca como um símbolo, né, obviamente, dessa forma de conciliar através da conversa, de conciliar encontrando uma forma em que, como o Kiko falou no início, que pode ser bom para os dois. Existe a solução para ser boa para os dois. Eu entender que está tudo bem você ter seu direito reconhecido por mim. Que eu não estou perdendo. Não é uma guerra. Nós podemos ganhar juntos. Não preciso ganhar sozinho. Você não precisa perder para eu ganhar. Mas nós podemos ganhar juntos. Perfeito. E a partir daí a Oca criou novos braços também de restabelecimento e estabelecimento de relações, né? A gente, como aquilo ficou, a minha ideia inicial era fazer o escritório, né, de conciliação dentro da Oca, mas ficou um lugar tão assim bacana, tão diferente, que eu não tive coragem de interferir ali dentro. Aí eu fiz o escritório ao lado. Né? Mas aí ficou um espaço grande. Falei, o que eu vou fazer com esses espaços todos aqui que estão? Ficou muito grande. Falei, poxa, o que na verdade a gente quer com a conciliação? É restabelecer a relação, acolher a relação. Então, tudo que tem a ver com o acolhimento das relações, a gente quer fazer lá dentro da Oca. Então, a gente começou com 5 pilares aí principais, que é a solução de conflito, né? Através da conciliação, o treinamento. A gente acredita que quanto mais treinado é uma pessoa, mais sábia ela se torna. E com isso, mais difícil de ter conflito com ela. A pessoa que tem sábia, você não tem conflito. Você não consegue, ela consegue administrar. Né? Então, você
Então, o treinamento é uma coisa que facilita a relação. A outra coisa são os eventos. A gente pretende fazer alguns eventos lá na Oca também. E o evento é uma coisa impressionante, que a força que o evento tem de criar relações. E isso é muito pouco explorado nos eventos. Você quer conhecer pessoas, está numa cidade diferente, quer conhecer pessoas, você vai num evento, você conhece várias pessoas. Muita gente se conhece, casa e conheceu num carnaval, num evento de carnaval. Então o evento tem essa força de unir pessoas diferentes e que não se conhecem. Então a gente quer fazer evento, mas com esse propósito de conectar pessoas, de criar relações. Então, criar novas relações dentro dos eventos. Então, fazer evento com o propósito de fortalecer e criar relações. O outro eixo nosso, que é a própria fazenda que já existia lá, de produtos orgânicos, é o alimento. O alimento ele tem essa força de manter a relação, de fortalecer a relação. Eu quero te conhecer melhor, eu te chamo para almoçar, te chamo para jantar, quero confraternizar com a família, eu chamo o pessoal para um churrasco no domingo. Então, o alimento ele tem essa força de unir as pessoas em torno de uma mesa e fortalecer aquela relação da família. E o outro eixo é o de espaços corporativos. A gente quer criar espaços corporativos em torno da Oca para que empresas tenham a experiência de viver naquele ambiente da natureza, com a natureza, né? Com um ambiente de conciliação, um ambiente onde se prevalece a harmonia, como na natureza. Perfeito. Bom, então agora, encaminhando para o fim de verdade, a gente fica aí com algumas lições, né, que é da comunicação clara, da comunicação eficaz, de buscar sempre vestir o chapéu do outro, dessa empatia, de colocar a verdade como uma prevalência, né, de trazer para a mesa, não ter vergonha, não ter esse ego, né, que o Marcelo falou que sobre a questão do litigioso e da conciliação, mas que serve para o nosso dia a dia também para evitar conflitos. Quero agradecer a vocês a participação. Foi uma discussão bem bacana, bem rica. E agora chegou o momento dos jabás de vocês aí, de falar Instagram, negócio. O Marcelo já fez o jabá da Oca ali de uma vez, né? Mas falar o Instagram, enfim, o que vocês queiram divulgar. E fique à vontade, livro, enfim, pode divulgar o que quiser. Não, o meu Instagram é Kiko.Schilintz. Só botar lá, vai aparecer. Livros eu gosto bastante. Tem uns livros bem técnicos, né? Como mediar, como que são bacanas, que são técnicos, né? Agora, tem livros muito bons que nos ajudam. Preciso saber se estou indo bem. É muito bom esse livro, fala sobre feedback. É um livro muito fininho, muito baratinho, mas ele dá um recado. Como fazer amigo influenciar pessoas. Eu adoro esse livro. Sensacional. Eu já li algumas vezes, né? Fiz o curso com a Dale, né? É muito bom. E não deixem de ler esse que eu estou lendo agora, do O que resta. Príncipe Charles, O que resta. O que é viver em conflito e o que significa viver em conflito. Né? Sim. Isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Lá, o Instagram nosso lá é oca.acolher, né? O livro assim, que eu vou indicar foi indicado por um guru, amigo, cliente, parceiro, uma pessoa com uma experiência muito grande, que eu aprendo muito com ele, que é o seu Heitor Vilela. Ele me indicou esse livro, eu indico para todo mundo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu já li. É um Já li livro também. assim, que realmente ajuda as pessoas a entender um pouco como a vulnerabilidade pode te ajudar a evitar até conflito. Perfeito. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. O nosso Instagram é @propósitum, com o M, aceleradora. O meu pessoal é eu, Cintia Antunes, e tanto no meu quanto no da Propósito vocês encontram insights valiosos aí para o seu negócio e também acaba aqui para a sua vida pessoal. Muito obrigada a vocês, obrigada a vocês que assistiram e a gente se vê no próximo episódio. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody